Olá, aqui é o João. A gente vai continuar agora nosso tutorial sobre a criação de um jogo eletrônico do tipo Shoot 'em Up. No nosso último vídeo a gente criou o nosso tiro, o tiro da nossa nave. Por enquanto ela não está anexada, ela ainda é só o comportamento de movimentação. Deixa eu dar um play para a gente dar uma olhada. Quando o nosso tiro encontra nosso inimigo, ele já destrói. Tudo isso através desse script que a gente criou chamado ShotScript. Ele identifica a tag do tipo enemy, que é a tag que a gente setou para o nosso inimigo. Aqui em cima, ó, tag enemy. Bom, a gente vai continuar agora com a criação do nosso tiro. Não esqueçam de aplicar as mudanças no tiro apertando em Apply. E vamos excluí-lo dele em tela agora. Delete. Ok. O que a gente vai fazer agora é criar um script para a instanciação desses prefabs, de tiro em tela. Então a gente vai apertar com o botão direito sobre a pasta Scripts, Create, C# Script, Weapon Script. Vamos anexar esse script ao nosso player. Acabei anexando duas vezes aqui, deixa eu remover. Está aqui nosso Weapon Script, ele vai ser o responsável pela instanciação dos nossos prefabs de tiro. Dois cliques sobre ele. Então agora, dentro do nosso Weapon Script, a gente vai criar algumas variáveis para poder o tiro ser instanciado. Então primeiro, public, transform, vamos chamar esse aqui de shotPrefab. Essa aqui vai ser a variável que vai guardar a instância, vai guardar o nosso prefab, e a cada tiro que a gente der, ele vai ser instanciado e criado realmente dentro da cena do jogo. Todo armamento em jogo normalmente tem um intervalo para o tiro não ficar sem parar. Ou seja, toda vez que o jogador clicar e ficar com o mouse pressionado, por exemplo, o tiro vai ficar sendo criado, e a gente vai ter daí muitos tiros em tela, muitos tiros criados naquele mesmo frame. Então, para evitar isso, a gente vai criar um cooldown, um intervalo de tempo entre um primeiro e um segundo tiro, entre um segundo e um terceiro tiro. Então a gente vai criar aqui uma variável do tipo publica, float, que a gente vai chamar de shooting rate. Vou colocar em mais ou menos 0.25 segundos de intervalo. Criar uma segunda privada, também do tipo float, que eu vou chamar de shoot cooldown. Bom, esse shoot cooldown aqui vai realmente guardar quanto tempo falta para o próximo tiro. E o shooting rate vai ser uma variável fixa para a gente saber quanto tempo a gente tem que aguardar. Tá? Por exemplo, a gente deu um tiro, a gente vai ter que aguardar 0.25 segundos para dar o segundo tiro. E assim, de acordo com os próximos tiros. E o shoot cooldown vai guardar para a gente quanto tempo falta. Se chegou a 0, quando esse valor aqui chegar a 0, significa que a gente pode atirar. Então aqui no Start, vou apagar essa mensagem que vem aqui na Unity. Quando a gente iniciar o jogo, o nosso cooldown vai ser instanciado como um valor 0. No update, a gente vai fazer um controle da seguinte forma. Se o nosso cooldown, se nosso shoot cooldown for maior que 0, ou seja, se ele recebeu 0.25 do nosso shooting rate como valor, ele vai ter 0.25, a gente vai precisar agora decrementar o valor dele para ele chegar a 0 ou menor que 0 para a gente poder dar um segundo tiro. Então como é que a gente faz para decrementar? A gente vai setar para a nossa variável shoot cooldown, a gente vai diminuir dela o intervalo de tempo entre um frame e outro do jogo. Como é que a gente pega isso? Através da variável, dentro da classe time, chamado delta time, que é uma variável de tempo que vai dizer quanto tempo demorou entre o frame anterior e o frame atual. Isso acontece normalmente, a atualização de jogo, é aproximadamente uma média de 60 vezes por segundo. Tá? Pode variar de 30 a 90, dependendo da velocidade do computador. Tá? Mais ou menos o delta time, quando entrar aqui, ele vai decrementar do nosso shoot cooldown aproximadamente 0.02 segundos. Tá? Ou seja, realmente ele trabalha em milissegundos.
Então tá. Quando isso acontecer e o nosso shoot cooldown tiver valor inferior, né, ou igual a 0, a gente vai poder atirar. Então a gente vai criar aqui uma variável do tipo pública void ataque, para a gente poder atacar. Tá? Nessa variável ataque, a gente vai fazer a seguinte verificação. Se o nosso shoot cooldown for menor ou igual a 0, a gente vai reiniciar agora o shoot cooldown com o valor do shooting rate. Ou seja, ele vai ser setado para 0.25 segundos. E ele vai começar a ser decrementado aqui de novo no update para um segundo eventual tiro. Em seguida, a gente vai instanciar um novo tiro em tela. Vamos chamar de shot transform. Em que a gente vai utilizar o método instantiate da Unity. Passar para ele o nosso prefab, que a gente setou na nossa variável. O nosso shot prefab. Esse cara aqui, ó. E o nosso shot prefab agora, ele vai ser do tipo as transform. Tá? Que é exatamente o tipo, né, de variável, de valor que a gente está esperando, tá, para esta variável. Depois que ele for instanciado, vamos setar para ele uma posição em que ele vai nascer em tela. Então, o nosso shot transform, a posição dele, a position dele, vai ser exatamente a posição do player, ou seja, a posição em que esse script aqui, o weapon script, estiver atachado. Ele vai estar atachado no objeto player, então ele vai nascer aonde? No transform.position do nosso player. Tá? A gente já setou o nosso tiro para ele sempre andar para a direita, né? Então, quando a gente criar ele nessa posição, ele já vai automaticamente começar a se mexer para a direita. Deixa eu voltar aqui na Unity. Aqui na Unity agora a gente tem nosso weapon script com o tempo, né, o rate para um próximo tiro. E a gente precisa anexar aqui quem é o prefab que vai ser criado a cada tiro do jogador. Vamos aqui em prefabs e vamos arrastar para ali o nosso prefab do tiro. Tá? Anexado ali, nosso shot prefab. Então cada vez que a gente der um tiro agora, ele vai ser criado em tela, tá? Esse prefabzinho que a gente criou no vídeo tutorial anterior. Só que agora a gente precisa o quê? Realmente ter algum tipo de interação jogador-jogo para esse tiro ser criado. Então a gente não vai colocar dentro do AppleScript, a gente vai aproveitar o script PlayScript para ser um gerenciador, ou seja, uma classe de entrada principal, tá, para o nosso jogador. Dentro dele, vamos dar 2 cliques sobre ele. Depois que a gente faz a movimentação dentro do método update, a gente vai verificar quais teclas, né, ou qual tecla especificamente o nosso jogador está clicando. Então, vou verificar aqui se o input que for feito, ou seja, a entrada, né, de valor que for feita, for getButtonDown. Se ela for, vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui em cima, né, verificar esses comandos aqui, né, esses atalhos que a gente nos provê. Se ele for o fire1, aí a gente vai poder dar o tiro. Aqui dentro a gente vai chamar daí, né, nosso outro script, o weapon script, e dar o tiro. Quem é que é fire1? Fire1 a gente encontra nos mesmos locais que a gente encontrou o horizontal e vertical. Vamos voltar na Unity. A gente vai aqui em Edit, Project Settings, Input. E a gente pode ver aqui uma coleção, né, desses atalhos que a gente nos provê. A gente pode criar os nossos próprios, mas a gente pode enxergar aqui o Fire1 que a gente está utilizando ali agora. Se a gente apertar no Left Control ou no Mouse 0, que é o botão esquerdo do mouse, ele vai ter o mesmo comando para a gente. Ou então o Fire1 aqui embaixo está nos avisando que o Joystick Button 0, vai depender da configuração do teu joystick, também vai funcionar com aquele comando. Então, isso faz com que ele seja multiplataforma, né? Esse comando. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar pela classe, pelo script, weapon script, vou chamar de weapon, e vou buscar o componente aqui mesmo nesse objeto. Get component, do tipo weapon script,
Se o weapon script for diferente de null, ou seja, se realmente ele existe, né? A gente pode ter esquecido ou ter acontecido alguma coisa durante o jogo que ele foi destruído por algum motivo, ele não vai existir mais. Então, para evitar esse tipo de erro, a gente verifica se ele é diferente de null, weapon, e a gente chama aqui o nosso método ataque. O que o nosso método ataque faz, que a gente criou anteriormente? Vamos dar uma olhada. Botão direito sobre o método ataque, clique em Go to Definition. Ele vai nos levar diretamente para o nosso método, que a gente setou ele como público para poder ser visto de outro script. Se o cooldown for menor que 0, a gente pode agora instanciar o nosso tiro em tela. Voltando na Unity. Prefab setado no script. Vamos marcar o Maximize on Play. Dar um play. Cada vez agora que eu apertar o botão esquerdo do meu mouse, eu vou estar criando em tela um novo tiro. Se a movimentação ficou muito lenta para um tiro, a gente pode simplesmente vir aqui no prefab dele, que ele está marcado como 5, né? Ele ficou no mesmo padrão que o nosso player e que o nosso inimigo. E a gente pode setar ele, por exemplo, para uns 15 em X. Vamos dar uma olhada. Deixa eu dar um play. E agora cada tiro tem uma velocidade um pouco mais agradável, né? Um pouco mais parecido com o que deveria ser um tiro realmente. Bom, pessoal, era isso. Até o próximo tutorial.